Obrigado, professor Hélio, agradeço pelo convite, a quem está nos ouvindo também nessa conferência importante, nesse debate importante. Cumprimento o professor Anderson, a professora Liede e o professor Roberto, que me antecederam. E, professor Hélio, o papel do governo federal para o aumento da competitividade do país no cenário global passa pela ciência e tecnologia, o fomento da ciência, tecnologia e inovação. É claro que durante esses 3, 4 anos, nós tivemos restrições orçamentárias, muito mostrada pela pandemia, tivemos que ter foco na pandemia, com recursos importantes para o setor social também. E a ciência e tecnologia, a gente não pode deixar de lado a atenção que o investimento em ciência e tecnologia que traz o movimento da nossa economia. Foi mostrado aí o setor aeronáutico, também eu digo aí a prospecção em águas profundas, a nossa agricultura, enfim. O investimento em ciência e tecnologia traz resultados rápidos, resultados garantidos, e a gente tem que ter muita atenção nesse papel que o governo federal e também os governos dos estados garantem o desenvolvimento científico e tecnológico para que a gente tenha desenvolvimento econômico, social, sustentável. Próximo, por favor. Dentro dessa missão, nós temos aqui no governo federal a missão de produzir esse conhecimento através da ciência, produzir riquezas para o Brasil e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. Essa é a missão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações através das suas agências, FINEP, CNPq, Embrapi, e também as suas unidades vinculadas. O próximo, por favor. Aqui no Ministério a gente tem 4 secretarias, eu vou focar na Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, que é a base que traz o conhecimento, que gera riqueza e transformação da nossa sociedade. Próximo, por favor. A secretaria está dividida, portanto, em ciências humanas, ciência da vida e desenvolvimento humano e social, e ciências da natureza. Com várias ações aqui, em verde você vê a bioeconomia, ciências humanas e sociais aplicadas, infraestrutura e formação científica, ciências da saúde, biotecnológicas e agrárias, e ciências da natureza, biodiversidade, clima, sustentabilidade, oceano e Antártica. Então vejam que é um mundo aí que a contribuição, a gente atua no planejamento da articulação dessas políticas para formar recursos humanos e promover a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento dessas pesquisas em áreas estratégicas. O próximo, por favor. Então, nós temos aí, para aumentar a competitividade, vários projetos. E esses projetos são estratégicos. A gente tem uma estratégia de desenvolvimento atuando na base do sistema e apoiando a infraestrutura, capacitação, pesquisa, que impulsiona aí o protagonismo do Brasil no cenário global. Próximo, por favor. Em relação à infraestrutura e formação em pesquisa, nós temos aí várias estratégias e eu gostaria de mencionar algumas recentes. A capacitação estratégica, por exemplo, em atuação de ambientes de alto nível de contenção biológica, são o nível de segurança 4, que a gente está construindo um laboratório de nível de segurança 4, primeiro da América Latina, aqui no Brasil, com 30 milhões de reais. E também outras ações de ambientes controlados e salas limpas, que a gente tinha uma infraestrutura bastante precária, e a pandemia mostrou que nós temos que ter essa segurança, colocamos 50 milhões, e também uma chamada pública para os equipamentos de grande porte, a manutenção desses equipamentos de grande porte, com 50 milhões de reais. É assim que a gente estrutura a pesquisa, mesmo aí com recursos importantes, 130 milhões de reais, para essa infraestrutura. Próximo, por favor. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, em 2019 nós fizemos um diagnóstico junto com a comunidade científica da área, montamos uma estratégia e aí colocamos recursos importantes que culminaram numa chamada pública para ciências humanas sociais aplicadas, ciência e artes, com 56 milhões de reais, uma chamada pública através do CNPq.
essa está dentro da estratégia de desenvolvimento das ciências humanas e sociais, que também é base do desenvolvimento das bases científicas dessa área. Próximo, por favor. A outra estratégia importante foi das ciências da saúde, agrárias e biológicas, biotecnologia. E a gente tem uma estratégia colocada nessa mandala aí, e eu gostaria de ressaltar uma delas. Próximo, por favor. Que foi a formação de uma rede de especialistas em 2020, antes mesmo do anúncio da pandemia, que estruturou uma estratégia de fomento, estratégia de enfrentamento à pandemia que se avizinhava, e eu estou falando de janeiro e fevereiro de 2020. Foi montada uma estratégia com monitoramento, sequenciamento em todo o território nacional de possíveis variantes, impactos sociais e econômicos, medicamentos, testes diagnósticos, vacinas nacionais, ensaios clínicos, e com essa estratégia montada, nós levamos ao presidente da República que autorizou o investimento de R$1 bilhão nessa estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Próximo, por favor. Autorizando aí as vacinas nacionais, nós tivemos 15 estratégias de vacinas, e dessas 15, nós chegamos a 5 em ensaios clínicos, 2 autorizadas pela Anvisa, e uma já iniciou o ensaio clínico em janeiro, uma vacina de RNA, que começou os ensaios clínicos em janeiro desse ano, e mostra aí que nós incorporamos as novas tecnologias de vacinas para aplicar em outras estratégias, como, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Próximo, por favor. Nas áreas da saúde, biotecnológicas e agrárias, tivemos várias chamadas públicas que estão aqui colocadas. Coronavírus, a seleção pública de chamadas para doenças raras, a chamada pública para bioinsumos, defensivos sustentáveis, a chamada pública para ferramentas de bioinformática, biotecnologia, resistência antimicrobiana, enfim, várias chamadas públicas com recursos do FNDCT e, portanto, a importância do FNDCT no valor de R$250 milhões nessas chamadas que eu estou colocando aí. Próximo, por favor. Outra área estratégica é a bioeconomia, e nós temos estratégia colocada nessa mandala, com FINEP, Embrapi, as várias instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia. Próximo, por favor. E eu coloco algumas delas. Nós investimos em projetos pilotos com as cadeias produtivas da bioeconomia, envolvendo as comunidades locais, na Amazônia, por exemplo, e também no semiárido, por exemplo, com o cupuaçu, açaí, licuri e pirarucu, e deu tão certo que nós investimos aí em chamada pública, essas que estão colocadas do lado direito aqui, com R$42 milhões nas novas cadeias produtivas da bioeconomia, que envolve comunidades locais, mantém a floresta em pé, extraindo de forma sustentável dos biomas brasileiros o sustento dessas comunidades, dando escala à nossa bioeconomia. Próximo, por favor. Em relação à manutenção da biodiversidade, nós temos várias ações. Conexão Mata Atlântica, a estratégia do Cerrado, os 50 laboratórios flutuantes na Amazônia que estamos construindo com o GUILD, o Mamirauá e o INPA, o projeto Regenera Brasil, com regeneração de áreas degradadas de garimpo, pastos e também de mineração, e a Rede Pantanal de Pesquisa. Quando pegou fogo no Pantanal, colocamos os especialistas, enfrentamos o problema, e hoje, com enfrentamento através da ciência, nós temos mitigação de incêndios no Pantanal. Próximo, por favor. Clima e sustentabilidade também é outra estratégia importante. Nós agimos em ações de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas e uma chamada pública para pesquisa, com R$50 milhões nessa área do conhecimento. Próximo, por favor. Em oceanos e Antártica, tiramos do papel, há 15 anos estava sendo discutido o Instituto Nacional do Mar, tiramos do papel e temos aí agora o Instituto Nacional do Mar, uma organização social, criamos uma estratégia de ciência
no mar, mitigamos os impactos, junto com a Marinha do Brasil e os pesquisadores brasileiros, do derramamento de óleo em 2019. E para a ciência antártica temos várias ações. Próximo, por favor. As chamadas públicas para o Oceano e Antártica têm aí um investimento de mais de 130 milhões de reais para o Oceano e Antártica. Plástico no mar, lixo no mar, microplástico, ações de observação oceânica, divulgação de ciência cidadã, enfim, a atenção para os oceanos. Estamos na década dos oceanos da ONU e o Ministério é ponto focal dessa estratégia. O próximo, por favor. Na Antártica, temos aí a Estação Antártica, que a gente mantém os laboratórios. Estamos colocando mais um criosfera, uma unidade no meio do continente para monitorar o clima, a atmosfera. Enfim, a ciência brasileira está fazendo muito com seus pesquisadores, com investimento do governo federal. E através da ciência amazônica, tem vários projetos, eu não tenho tempo de falar de todos, mas nós temos aí pesquisa sobre a biodiversidade, a bioeconomia que eu falei para vocês, o desenvolvimento social com as comunidades locais, projetos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, com as cidades sustentáveis na Amazônia, sistemas de monitoramento através de satélites e outros tipos de monitoramento. Só para a ciência, para a Amazônia, nós investimos aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações cerca de 400 milhões de reais. Próximo, por favor. E, portanto, através do conhecimento que gera inovação, nós temos aí, professor Hélio, o investimento do governo federal, através principalmente do FNDCT, e, portanto, eu digo a importância do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Só assim, com investimento em ciência, tecnologia e inovação, nós poderíamos aumentar a competitividade do Estado brasileiro em relação ao valor agregado de nossos produtos. Muito obrigado pela oportunidade.